Meus queridos irmãos que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais, começamos hoje a Semana Santa e começamos com a entrada de Jesus em Jerusalém. Infelizmente, esse ano não pudemos fazer a procissão na rua devido a esta pandemia pela qual estamos todos passando. Nossos fiéis colocaram um sinal de identidade, de amor a Cristo Rei, em suas casas, os seus ramos, mas estamos aqui para adorar o nosso Deus. E quando um padre celebra, toda a igreja celebra com ele, porque quem celebra a missa, na verdade, é Jesus, que é o sacerdote e a vítima do sacrifício. E a liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai juntamente com a sua igreja. Por isso mesmo que um sacerdote celebre sozinho, fisicamente, ele está celebrando com toda a igreja. Toda a igreja celebra com ele. Por isso também você em sua casa está unido a esta missa que está sendo celebrada aqui. Porque para Deus não existe diferença de espaço. Deus é onipresente, está em toda parte. De modo que você também está aqui, como a missa está aí dentro da sua casa. Mas meditemos hoje essa entrada solene de Jesus em Jerusalém. Já estava na semana da paixão, e ele tinha ressuscitado Lázaro, muitos fariseus já tinham se convertido, alguns pagãos já queriam conhecer Jesus, a multidão estava alvoroçada e entusiasmada, e é com todo esse entusiasmo que Jesus Cristo entra em Jerusalém. E como ele entra? Ele não vem como, ele é rei, mas não vem como os reis vinham em cavalos de guerra, e carros de guerra em cavalos com toda a pompa, com seus soldados à frente, ou protegendo, ou gritando, ou combatendo. Não. Jesus vai no lombo de um jumentinho, manso, e emprestado, nem era dele. E ao chegar na entrada de Jerusalém, correm as crianças e pegam ramos de palmeiras, de oliveiras, e o povo também, porque já era um costume fazer esse tipo de saudação, e gritam, e é das crianças que surgem os gritos mais puros, e diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei de Israel, Hosana ao filho de Davi. E Jesus entra em Jerusalém, e os fariseus, olhando aquilo, falaram com Jesus: manda que eles se calem. E Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão, as pedras clamarão. E Jesus entra então, e entra no templo, e lá e encontra, num determinado local do templo, chamado Pátio dos Gentios, muitos vendedores, mercadores, cambistas, que estavam ali para trocarem as moedas, porque as moedas do templo não poderiam ser como as moedas dos pagãos, e ali vendiam animais para os sacrifícios. E Jesus então sai, derrubando tudo e purificando o templo, e dizendo: a casa do meu Pai é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava ali no templo. E perguntaram: com que autoridade tu fazes isto? E ele disse:
destruí esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Estas foram as cenas próprias desse domingo de Ramos. E o que é que Nosso Senhor nos ensina aí? Em primeiro lugar, eu gostaria de pegar essa primeira parte, a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vai no lombo de um jumento, e era emprestado. E ele nos ensina aquilo que já tinha falado nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro ensinamento de Cristo nesse dia é da necessidade que nós temos de sermos pobres. E é só nesta pobreza que nós somos bem-aventurados. Os inimigos da igreja, falseando esse evangelho, politizaram, ideologizaram esta frase de Jesus, como se Jesus estivesse falando de uma pobreza material. E politizaram isto, colocando Jesus como um revolucionário que veio implantar uma espécie de paraíso na terra, onde os pobres se revoltassem contra os ricos e, a partir daí, fizesse uma espécie de transformação social e fossem ao poder, porque eles é que são os bem-aventurados. Outros, modernamente, nessa ideia de pobre, colocaram os que eles chamam de excluídos, as minorias, e devem se revoltar contra a maioria e, a partir daí, fazer uma espécie de revolução num igualitarismo que na prática não existe e que Deus não quer, porque todos são diferentes. Porém, quando Cristo fala de pobreza, esta pobreza, a pobreza de espírito, não consiste no ter mais ou ter menos materialmente. É uma pobreza interior que consiste exatamente na consciência de que nós somos pequenos, que somos frágeis, de que tudo que nós temos, recebemos de Deus. A única coisa que é nossa mesmo é o pecado. São Paulo nos chama a atenção disso, que tendes vós que não tenhais recebido. E se recebestes, por que vos gloriais? De modo que a pobreza de espírito me leva a reconhecer que tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Seja materialmente, seja moralmente, espiritualmente, sobrenaturalmente. Tudo eu recebi de Deus. E se eu recebi de Deus, eu sou esse administrador dos bens que Deus me deu. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho outros bens materiais, quaisquer que sejam, eu recebi de Deus e devo administrar. E não devo me deixar escravizar por eles. Isso é ser pobre de espírito. Devo administrar bem, não só para o meu usufruto, mas também para os outros. E o que eu tenho a mais é dos pobres, dos que necessitam. Porque este é o espírito de pobreza. Por isso há muitos que têm pouco materialmente e não têm espírito de pobreza. E há muitos que não têm, que têm materialmente e têm espírito de pobreza. Porque a pobreza está exatamente no espírito. E juntamente com esse espírito de pobreza, que Jesus Cristo nos ensina, entrando no lombo de um jumentinho lá em Jerusalém, a cidade santa, ele nos mostra também de que nós devemos ser mansos, porque ele vem como o príncipe da paz. E esse príncipe da paz, ele vem manso. Quando ele foi preso, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do primeiro que estava na frente.
E Jesus disse: coloca a tua espada na bainha, porque aquele que ferir com a espada será ferido também a espada. Ou seja, o nosso rei é um rei manso, que conquista o mundo conquistando os corações. É um rei de amor, que, crucificado, ressuscitado, espalha esse amor por todo o mundo. E nós vemos toda a história mostrando que do nascente ao poente, este nome é grande, o nome de Jesus, e em toda parte se sacrifica e se oferece a Ele mesmo como vítima, e que Ele entrou na história humana, indo do Oriente ao Ocidente, pelo amor. Pelo amor. Porque Ele é manso. Ele é manso. Esta mansidão não significa subserviência. É um manso, mas é ativo. Por isso, quando nós aprendemos, como cristãos, a sermos como Jesus, não significa que devemos ficar de braços cruzados. Devemos trabalhar pelo seu reino, com prudência, com mansidão, levando o amor e a paz, porém ativos, aprendendo dele. Chegamos ao segundo ponto da nossa reflexão e vamos ao templo. E lá no templo de Jerusalém, Jesus começa a purificar. É verdade que aqueles mercadores, aqueles cambistas estavam ali autorizados pelos sacerdotes e pelos que cuidavam do templo. Havia também uma necessidade material daquilo. Porém, estavam ali cheios de ganância, cheios de ambição. E São Paulo vai dizer que a ambição e a ganância é uma idolatria. De modo que todo aquele aparato que em si deveria servir aos peregrinos que vinham e precisavam oferecerem seus sacrifícios no templo, estava sendo utilizado exatamente para o enriquecimento, muitas vezes corrompido e corrompendo uns aos outros. E os sacerdotes e os principais do templo eram coniventes e se corrompiam também com aqueles que estavam lá como mercadores e como cambistas. E é por isso que Jesus vai derrubando tudo e dizendo: fora daqui, porque a casa do meu pai é uma casa de oração e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Estava repetindo o que os profetas já haviam dito antes. Era uma purificação do templo que estava sendo profanado pela própria corrupção dos costumes. Ali, de modo visível, a corrupção material, mas toda a corrupção material, ela demonstra uma corrupção dos corações. Estavam usando do templo para se corromperem e corromperem uns aos outros. Esta purificação Jesus faz. E depois mostra que o templo agora é Ele. Destruí esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Era Ele. Porque a partir de agora o templo é Jesus. E nós, como cristãos, somos também templos com Ele. Como diz São Paulo, vós sois templos do Espírito Santo. Mas Jesus estava purificando da corrupção, da ganância, e expulsou. Se nós olhamos a situação que nós estamos passando hoje, e devemos nos perguntar: será que Deus também não está nos purificando?
derrubando a todos. É uma situação única na história, que só ocorreu em grandes perseguições localizadas. Uma situação em que nós, cristãos, todos ficamos trancados dentro de casa. Será que Deus não está nos purificando também da nossa ganância, que é uma idolatria? Da idolatria do consumismo, dos shoppings, do comércio todo aberto, em que as pessoas vão numa febre de compras, uma febre desmesurada de compras, e cada vez querem mais coisas, e possuir mais, e possuir, e possuir. E quer sempre a última tecnologia, o que tem de melhor, e vai buscando mais e mais, e as indústrias vão produzindo cada vez mais, e as pessoas numa febre muito grande, numa espécie de idolatria das compras, da ganância de ter mais, de ter o mais bonito, de ter o melhor, muitas vezes já tendo o necessário. Deus está nos purificando dessa idolatria. Também nos purifica das nossas vaidades, do nosso orgulho, porque igualou todo mundo, todos, desde a mais alta autoridade ao mais simples morador de rua, todos agora estão sujeitos às mesmas misérias. Dentro da nossa igreja, Deus está nos purificando. Quantas profanações na nossa liturgia, e os documentos da igreja vêm chamando a atenção disso, e quantas profanações nos templos sagrados, e que muitas vezes as próprias figuras pagãs entram num abuso litúrgico. Quantos abusos na Eucaristia, quantas missas transformadas em shows. Onde estão agora? Estão numa salinha com uma câmera. Quantas profanações ao Santíssimo Sacramento, quanto descuido na Santa Missa, nas confissões. E aqui não me julgo melhor que ninguém, porque eu sou o pior de todos, mas apenas estou fazendo uma reflexão que serve para mim e que partilho aqui com vocês. Deus está nos purificando de tudo isso, para que nós pensemos melhor como é que nós estamos agindo e vamos agir de agora em diante, e não banalizarmos as coisas de Deus, e não nos deixarmos corromper por uma espécie de carreirismo dentro da própria igreja, e isso em todos os setores. Agora todo mundo igual, todo mundo trancado, atrás de uma câmera, e muitas vezes procurando para ver se tem visualização, para ver se quantos estão me vendo. É preciso nós termos um cuidado, e aqui falo para os meus queridos fiéis da capelania e de outros lugares onde a gente atende, é preciso termos cuidado para nós não banalizarmos as coisas de Deus, mesmo dentro de casa. Você não tinha tempo para rezar, não tinha tempo. Agora você tem 24 horas aí em casa para rezar. Aproveite esse tempo. Aproveite. Não tinha tempo de refletir, de ler, estudar. Agora tem todo o tempo. E eu me pergunto, será que Deus não está nos purificando também, derrubando as nossas mesas de cambistas e os nossos bois e os nossos ídolos que nós criamos? É uma grande purificação na igreja. Aquela imagem do Papa
na Praça de São Pedro, sozinho, debaixo daquela chuva, subindo lá a rampa, aquilo tem que ficar marcado nas nossas mentes. Tem que ficar marcado. Não para ficarmos chorando, mas para repensarmos que alguma coisa nós temos que mudar. Porque do jeito que está, não tem como continuar. Quando nós voltarmos, todos juntos de novo nas nossas igrejas, algo tem que ser diferente e para melhor. Rezemos para que isso aconteça, senão virão coisas piores lá na frente. E um terceiro ponto, que eu gostaria de refletir e aí encerro essa homilia, diz respeito às crianças que iam lá com os ramos. E deixa bem claro o Evangelho, iam com palmas e oliveiras. A palma foi sempre símbolo da vitória. Quando alguém é levado ao martírio, ele é sempre simbolizado por uma palma, né? O Apocalipse já fala disso, né? É a palma da vitória, né? É a palma do martírio. E o termo mártir significa testemunha. De modo que todo cristão é mártir. Vocação cristã é vocação ao martírio. Vocação ao testemunho da nossa fé. Porque nós somos vitoriosos. A nossa vitória não é a vitória que o mundo quer, é diferente do mundo. São Paulo diz: a nossa vitória é a vitória da fé. Não essa fé mesquinha, cheia de romantismo, em que as pessoas dizem que creem em algo meio nebuloso. Não, é a resposta nossa, é o sim nosso ao Deus que se revela a nós, estabelecendo conosco comunhão. Um Deus, uno na essência e trino nas pessoas. Isto é a fé. Por isso, para nós, repito com Santo Inácio, e deveríamos repetir em todas as casas onde nossos irmãos estão de quarentena, e repetirmos para nossos superiores e governantes, etc. Como Santo Inácio. Para mim, tanto faz ter vida longa ou vida breve, honra ou desonra, saúde ou doença, desde que eu alcance o meu fim último, que é a vida eterna. Para mim é indiferente. É claro que eu tenho que cuidar, enquanto estou aqui na terra, tenho que cuidar e suprir as minhas necessidades materiais, inclusive a saúde, tenho que me precaver, tenho que ser prudente, me prevenir e tudo mais. Porém, o valor maior está na salvação da alma. Não invertamos as coisas, porque senão nós não vamos ter nenhuma coisa nem outra, porque tudo isso aqui passa. Nós somos vitoriosos, nós temos a palma da vitória, e o domingo de Ramos deve nos levar a isso. Então a palma que você tem na sua porta, que você vai carregar, né, de hoje, é a palma da vitória. Eu sou vitorioso porque eu sou cristão. E a minha vitória é a minha fé. Esta é a minha vitória, que vai além das nações, que vai além do planeta Terra, que vai além do universo. É a vitória em Cristo, que me dá a vida eterna. Esta é a vitória. Então, quando vemos aquelas crianças gritando, bendito que vem em nome do Senhor, nós como crianças também devemos dizer isso, porque aí é que está a nossa verdadeira vitória. Começamos então a Semana Santa hoje, peçamos a Nossa Senhora que
acolheu Jesus, mas também o acompanhou durante todo o seu sofrimento, até o Calvário e depois a sepultura, para depois acompanhá-lo na ressurreição. Que Nossa Senhora nos dê a graça de sermos humildes, pobres, testemunhas de Cristo e busquemos viver uma vida nova a partir de agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.